Olha, existe uma expressão na filosofia maçônica que de cara parece não fazer o menor sentido. Escuridão visível. Peraí, como assim? Como é que algo pode ser escuro e ao mesmo tempo a gente conseguir enxergar? É um conceito que desafia a lógica, mas que na verdade guarda um significado muito profundo. Vamos mergulhar juntos nesse paradoxo para descobrir o que ele realmente quer dizer. Então, essa ideia de uma escuridão visível é a chave que vai guiar a gente para uma jornada bem simbólica. Não estamos falando de uma simples falta de luz, não. É algo que se pode perceber, algo que se pode encarar. E é exatamente nesse confronto que a jornada de autoconhecimento começa de verdade. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Mas claro, a gente não está falando de luz e sombra no sentido físico da coisa. Aqui, a gente está entrando num campo de simbolismo profundo, onde as palavras são usadas para revelar significados que ficam meio escondidos no nosso dia a dia. E aqui já vem a primeira grande virada de chave. A tal da escuridão visível é, acredite se quiser, descrita como a luz de um mestre maçom. Isso já nos dá uma pista enorme. A verdadeira iluminação não começa com um monte de respostas prontas, mas sim quando a gente reconhece os limites do nosso próprio conhecimento. É a consciência da escuridão que se torna ela mesma um tipo diferente de luz, um nível de entendimento que a nossa razão cotidiana sozinha simplesmente não alcança. Para a gente entender de verdade o que é essa escuridão visível, a gente precisa colocar ela dentro do contexto da jornada simbólica maçônica. Essa tradição toda é focada no desenvolvimento moral, espiritual, e a sua jornada é, na essência, o movimento da escuridão para a luz, ou seja, da ignorância para a sabedoria. O ponto de partida é o norte. E simbolicamente, esse é um lugar de escuridão, tanto material quanto intelectual. Ele representa nosso estado inicial, sabe, de desconhecimento. É a partir desse ponto zero, dessa admissão de que eu não sei, que a busca pela luz realmente começa para valer. E o caminho segue a trajetória do Sol, o que é uma metáfora poderosa para o nosso progresso na vida. Tudo começa no leste, com o Sol nascendo, que simboliza o início do trabalho, do aprendizado. Depois, avança para o sul, o pico do dia, onde o esforço contínuo vai aprimorando o caráter. E, por fim, termina no oeste, com o pôr do sol representando a colheita das recompensas de uma vida de trabalho e virtude. E é bem aqui que a jornada chega num ponto crítico. Depois de seguir a luz natural do Sol e da Lua, que são símbolos da razão, da ciência, do mundo material, o viajante faz uma descoberta um tanto inquietante. Ele percebe que essa luz tem um limite. Ela ilumina o mundo lá fora, mas não ilumina o mundo aqui dentro. Chega um ponto em que a razão humana, sozinha, bate num muro. Essa fronteira da razão é descrita como um véu misterioso. É exatamente esse o obstáculo que define o conceito de escuridão visível. É uma barreira que não dá para atravessar com as mesmas ferramentas que a gente usou até agora. A fonte original descreve esse véu de um jeito muito poético. Essa passagem é a chave de tudo. A escuridão visível é esse véu. A razão humana, por mais poderosa que seja, para diante dele. Para conseguir enxergar através, é preciso uma outra forma de iluminação, uma luz que vem de uma fonte completamente diferente. Então, o que é essa escuridão, afinal? Bem, é a percepção da incerteza que é fundamental na vida. É aquela melancolia que aparece quando a gente contempla o futuro, o nosso destino final. É a consciência de que existem perguntas essenciais que a lógica, sozinha, simplesmente não consegue responder. E isso nos leva direto para a questão da mortalidade. A escuridão visível é a consciência da nossa própria finitude. É aquele momento em que a gente encara o fato de que a vida é passageira. A lógica e a ciência podem até descrever essa realidade, mas não podem nos ajudar a atravessá-la de verdade. Certo, se a razão não consegue penetrar esse véu, o que consegue? A jornada não termina na escuridão. Muito pelo contrário, é nesse ponto que ela se aprofunda e propõe uma solução, uma nova e surpreendente fonte de iluminação. Essa é a pergunta que nos leva adiante. Se a nossa ferramenta mais poderosa, que é a razão, falha, para onde a gente se vira em busca de clareza? A resposta está numa luz que vem de uma fonte superior. Não é a luz do sol, que ilumina o corpo, nem a da lua, que reflete o conhecimento, mas algo diferente. Uma luz que transcende o mundo material e a lógica humana. Uma luz que, no fim das contas, ilumina a alma. E essa luz é simbolizada pela brilhante estrela da manhã. Esse símbolo nos dá uma imagem bem concreta para um conceito tão abstrato, representando aquele raio cintilante que finalmente nos permite ver através da escuridão. Então, o ponto crucial é este.
Essa luz não vem do estudo de livros ou da observação da natureza. Ela não pode ser aprendida como a gente aprende ciência ou matemática. Ela requer fé, uma forma de visão interior, de convicção espiritual. E assim a gente chega à conclusão da jornada e ao propósito final de todo esse profundo exercício simbólico, que começou na escuridão e nos levou até o limite da nossa própria razão. O símbolo da ampulheta serve para nos lembrar da urgência da coisa. O nosso tempo para essa exploração interior é finito. Isso dá um senso de importância, de imediatismo a essa busca pelo autoconhecimento, que talvez seja a busca mais importante de todas. Olha só que interessante essa comparação. De um lado, a gente tem a luz natural, que é o sol, a lua, a nossa razão, a ciência, o estudo do mundo lá fora. Do outro lado, a gente tem a luz que vem do alto, a estrela da manhã, a fé, a crença interior e, o mais importante, o estudo do nosso mundo interior. Exatamente da tensão e do equilíbrio entre essas duas luzes que nasce o paradoxo da escuridão visível. E assim, o destino final dessa jornada não é um lugar físico, mas um estado de ser. Atravessar a escuridão visível é o processo de chegar a um entendimento profundo sobre quem a gente é, sobre o tal do princípio vital e imortal que mora dentro de cada um de nós. E no fim das contas, essa análise toda nos deixa com essa pergunta no ar. Depois de toda essa jornada através da luz, da escuridão, dos símbolos, a fonte sugere que a resposta é o conhecimento de nós mesmos. Uma ideia para a gente continuar refletindo muito depois que essa nossa conversa por aqui terminar.